vamos efetuar agora novamente aqui um vídeo de passo a passo de como utilizar nosso sistema. No Saga, vamos efetuar agora um cadastro de cliente. Para isso, acesse o menu Cadastro, Pessoas, Cliente. Aqui na especificação, eu tenho se a empresa ela está ativa operacionalmente, está trabalhando conosco, sim ou não. Se foi feito o bloqueio dessa empresa financeiramente, não pode mais pagar, não paga mais serviço desse cliente, bloqueado ou liberado. O CRD mais 0 é no caso para fazer o controle administrativo lá no fluxo de caixa, né? Vamos gerenciar essa empresa aqui, então a entrada do dinheiro dela, se ele paga sempre em dia, esse campo aqui não é preenchido nada. Porém, se ele tem um prazo médio de atraso, ele tem uma data aí, sempre chega mais tarde o pagamento, na média eu coloco aqui essa informação para o fluxo de caixa considerar a data do vencimento sempre posterior, conforme esses dias a mais que o cliente demora para pagar. Não altera vencimento de documento, não interfere em relatórios contábeis, fiscais e de faturamento. É somente para fluxo de caixa. Para efeito de transporte, se vai ser cobrado gris, sim ou não. Para efeito de solicitação de coleta, aqui existe a opção de efetuar a coleta manualmente ou automática, sendo todos os dias, né, em que eu posso realizar a solicitação automática, ou qual dia da semana. Essa opção aqui, ela é utilizada dentro da tela de coleta sequencial, que aqui dentro tem a opção de gerar as coletas automáticas. Perfeito? Aqui na UtilSAP, o sistema fornece a integração com os clientes que têm sistema SAP. Existem algumas tags adicionais que são enviadas no XML dos documentos fiscais, tanto nota fiscal quanto CTE, que somente são preenchidas caso exista a integração SAP. Tá? Pedágio. Normalmente o pedágio na emissão de transporte de carga no CTE, o pedágio ele é tributado. Porém, existem situações em que eu não vou tributar o pedágio, que daí pode ser não tributado de acordo com o Estado ou com uma legislação ou situação de direito que o cliente adquire junto à Justiça, né? E também existe a situação do destacado, onde o pedágio é pago via vale pedágio, diretamente para o motorista, porém comercialmente o cliente exige que seja destacado no conhecimento. E com a opção destacado, o pedágio aparece no conhecimento como a composição do frete, porém não incorpora na base de cálculo do ICMS, no valor total da prestação e no valor por fatura. Outra situação aqui de envio de e-mail, o sistema pergunta se é para enviar e-mail quando se realiza a baixa de entrega, baixa de coleta, aprovação de cotação, aprovação de orçamento, né? É uma opção adicional no sistema que funciona em conjunto com o nosso serviço Saga DTP, que é um programa que roda no servidor e que fica disparando os e-mails automaticamente. Essa é uma situação muito restrita, que somente faz o envio de e-mail. Porém, a gente tem as situações onde o sistema está apto para integrar no site, então nós também fornecemos para o cliente um site onde o cliente entra com usuário e senha, que a gente cadastra previamente, ou nós aqui, ou vocês mesmos aí cadastram previamente, fornece o link do acesso ao sistema com usuário e senha para o cliente, e ele entra no site e consulta todos os documentos que vocês acharem necessário ele poder consultar no site. Além disso, o motorista também pode efetuar a baixa da coleta, a baixa da entrega pelo aplicativo, né? Então, em tempo real, ele pode tirar a foto do local da entrega, do documento e enviar os dados para o sistema, sem necessitar de ninguém no escritório para fazer a baixa, sendo realizada pelo motorista direto na rua. Essa informação aqui, contribuinte do ICMS, é útil para fazer a questão de a anulação de débitos fiscais, né? Somente clientes que têm que são contribuintes do ICMS podem fazer a anulação de débito fiscal. Então essa informação aqui é útil para o sistema fazer a checagem no momento de autorizar os documentos, que ele vai exigir que seja enviada a informação da anulação ou não. O ISS, se ele é pago, retido
ou pago embutido, né? Isso aqui é uma situação conforme você trabalha com o seu cliente. O ISS, no caso, todos os serviços que a empresa presta já tem o percentual de ISS que ela pratica. Porém, existem empresas que são cadastradas no regime do Simples Nacional, o nosso cliente, né, vamos pensar assim, que é cadastrado no regime Simples Nacional, que o ISS que é destacado não é o ISS referente ao da empresa, e sim ao ISS do Simples Nacional dele, né? Então, nesse caso de gerar o imposto da prestação de serviço, né, vai ter uma situação específica quando é feita a retenção do imposto, e a retenção vai ser em cima do valor do ISS praticado pelo cliente. Dessa forma aqui, cada situação pode ter um faturamento com ISS distinto, caso seja necessário. Aqui eu posso especificar, para facilitar a emissão de notas, né, a digitação de conhecimentos, onde tem que fornecer o documento fiscal do meu cliente, o sistema verifica a série, né? Caso a digitação ocorra com erros, né, e via integração de EDI, muitas vezes é exigida a informação correta dos dados da nota fiscal. Quando ocorrer via digitação, pode ser especificado a série da nota fiscal do cliente aqui no sistema, e toda vez que é digitada a nota do cliente, automaticamente vai assumir a série preenchida aqui no cadastro dele. Prefat, né? É se o cliente recebe o Prefat, que é um relatório que seria a capa da fatura para a empresa transportadora ou para o cliente gerar a fatura de cobrança para ele, né? Ele manda um relatorinho dizendo quais são os documentos que nós podemos faturar, e com base nesse relatorinho é gerada uma fatura com o código do Prefat autorizado para o cliente. Seria como um pedido de compra, já dizendo quais são os documentos que eu tenho que mandar para ele faturar, né? Tem clientes que não tem Prefat, ou somente de CTE, ou somente de minuta, ou todos, né? Hoje o Saga trabalha com Prefat para transportes. Nada impede para outros segmentos, porém hoje está preparado somente para transportes, ok? Anexo C, né? Isso aqui é utilizado para bloqueio de faturamento do cliente no transporte. O cliente, por exemplo, eu emito para eles CTE, né? Sem querer foi feito o acesso à tela da minuta para cadastrar um serviço para o cliente. Se eu definir aqui no anexo C que ele é CTRC, eu não consigo emitir a minuta dele e nem emitir conhecimento aéreo, porque eu defini que ele é CTRC, né? Da mesma forma que se eu definir que ele é minuta ou nota de despacho, eu não consigo emitir CTRC nem conhecimento aéreo para ele. Se eu definir que é conhecimento aéreo, não consigo emitir minuta nem conhecimento rodoviário, tá? São regras de faturamento onde eu restringo conforme vai ser feito o faturamento do meu cliente, né? Aqui, a substituição tributária, que era no estado de São Paulo, o antigo CAT 6, né? Mas porém ela tem vigor em todos os estados, né, do país. Alguns utilizam ainda a substituição tributária para efeito do faturamento, né? Qual estado utilizar? Simplesmente a gente entra no sistema aqui e define a situação da substituição tributária, sendo sim, onde o ICMS será descontado do valor a receber do documento emitido, né? E não o valor recebido pelo documento será integral. Aqui na parte da emissão de nota fiscal, o sistema me permite informar se o cliente vai ser emitido nota, sim ou não, né? Eu funciono em conjunto com a tela do fechamento de faturamento, ok? Se o cliente emite boleto, se eu preciso emitir o boleto para o cliente, sim ou não. Caso cada boleto emitido tem taxa, se existe taxa da emissão do boleto, eu posso especificar aqui para o cliente sem taxa, senão vou cobrar a taxa dele. Se a operação for faturada ou a expedição faturada, a gente pode especificar aqui. Por quê?
exige algumas situações como emissão de boleto direto, toda vez que eu emitir um conhecimento para o cliente, eu já faço a emissão dos boletos automaticamente quando gerar um conhecimento para ele, né? Isso aí são regras de operação. Cada empresa pode ter a sua forma de fazer essa emissão de documento, tá ok? Carência influencia no prazo de vencimento dos fechamentos. Faz uma fatura com data de hoje e, com base na data da emissão, quantos dias o cliente tem para efetuar esse pagamento. No caso, varia de empresa para empresa. Eu posso especificar aqui quantos dias de carência que ele possui, né? Para cada documento, né, tem empresas que me pedem mais de uma via do documento. Então, a gente pode efetuar o cadastro aqui no sistema de quantas vias terá necessário para cada documento.